Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FOMOcast, o podcast que nasceu para ser a ponte entre o mercado brasileiro e europeu quando o assunto é empreendedorismo, histórias de sucesso. E antes de apresentar aqui o meu convidado, que como de praxe é mais do que especial, eu vou falar para vocês dos nossos patrocinadores, que também é já um padrão nosso aqui. Então agradecer o patrocínio aí da Edens, agência de marketing de performance. Então se o seu negócio precisa alavancar as vendas através de canais digitais, como Google, Facebook, o Instagram Ads, conte com a gente, deixa lá o seu contato no adense.io e se for o momento do seu negócio crescer através de canais digitais, a gente vai entrar em contato com você. E é isso aí. Vamos lá, Vitor. Seja muito bem-vindo ao FOMOcast, obrigado por aceitar o convite. E é isso aí. Olha, João, antes de mais, obrigado eu por este convite. Eu tenho acompanhado o teu trabalho muito de perto. É um privilégio estar aqui contigo. És uma pessoa que tem feito acontecer, que tem implementado bem no mercado português, que está de perto com os empreendedores que fazem acontecer. E é isso, obrigado pelo convite e fiquei muito lisonjeado. Você sabe que não é papinho de brasileiro não, mas isso significa muito pra mim, porque você é quase que um mentor pra mim também. Tem ali pessoas que eu considero muito e eu admiro muito a sua história. E é uma das pautas que eu já entro aqui iniciando esse episódio, que é entender um pouco mais quem que é o Vitor Brandão. E eu falo até pra você subir um pouco o microfone, que eu acho que ficou um pouco mais embaixo. Isso. Vou subir. Eu acho que vai Boa. ficar mais fácil pra você não... Boa, isso mesmo. Mas conta aí pra gente, Vitor, quem que é o Vitor Brandão? Máquina. Olha, eu sou um fazedor de coisas. Na verdade, sou um empreendedor. Eu acho que desde sempre que me conheço, sempre estive ligado a negócios. Numa primeira fase de uma forma mais arcaica, hoje de uma forma mais profissional. Sou casado, estou aí à espera de uma menina que está prestes a chegar, e isso é que é a prioridade da minha vida. Mas no final eu sou gestor de uma agência de marketing digital, que é a Dribble, sou gestor de um e-commerce que se chama BoomFit e sou gestor de uma plataforma de inbound marketing, que é o Closum. Sou ainda mentor num programa de aceleração que se chama Acelerar Negócios e sou também fundador do evento Growth Conference, que existiu a primeira vez cá em Portugal e que bombou. Boa, boa. É como eu costumo brincar, gente, ele é o Elon Musk português, porque ele é CEO de 3 empresas e agora ainda tem uma mentoria, tá acelerando outros negócios e agora pai também. E, cara, ô Vitor, aproveitando da sua presença ilustre aqui também para entender como é que num fluxo de trabalho tão grande assim você desenvolveu realmente uma forma de trabalhar, porque a gente sabe, né, que enquanto empreendedor o tempo é o nosso maior ativo e eu queria entender, né, aqui você já deu um geral do que você gere hoje, quais são os seus negócios, mas como que é, assim, estar à frente de tantos projetos e como que você gere isso no seu dia a dia? Boa. O ecossistema é todo o mesmo, que é chave nisto, que toda a gente está no mesmo espaço. Okay? E isso parte logo, diminui logo a curva de aprendizagem e todos eles partilham da mesma visão. Depois a cultura e os valores são mútuos, isto é, está muito bem vincado na nossa empresa que os valores são, por exemplo, resultados, que são performance, métricas. Então no espaço nós temos dashboards pendurados, nós temos os prémios expostos, nós temos tudo, temos os quadros com as etapas também expostos. Toda esta dinâmica assente em cima dos valores está partilhada nas 3 empresas. O que parece que é muito, mas está tudo no mesmo sítio, com a mesma visão alinhada. Então eu não preciso estar a explicar essas coisas em 3 ecossistemas diferentes. E depois eu identifiquei os principais players que começaram comigo no início e são eles que me ajudam a conduzir os negócios, partilhando desta visão, cultura e valores. Brutal, brutal. E a gente teve que outros empreendedores e até fazer uma provocação em cima disso, porque é interessante ver como é que foge a regra de que a gente falou aqui muitas vezes, que é a necessidade de um foco inicial, por exemplo, num negócio. Então, vou te dar um exemplo meu, prático. Eu comecei a eles já há algum tempo e tô botando toda a energia nisso, mas tive um momento onde eu validei outros produtos, igual tive uma mentoria que nomeadamente ajudava brasileiros que estavam no contexto de começar a empreender em Portugal e conseguir realmente gerar muito valor. Acaba que o
o projeto do FOMOcash é complementar, é quase um lead magnet também, mas são coisas que dispersam um pouco a energia do dia a dia, do day by day da agência. E aí eu, por exemplo, abri mão da ótica da mentoria, porque eu também não me revia tanto naquela estrutura, mas senti logo o que era ter diferentes projetos. A minha pergunta é, em que momento você se sentiu hábil para falar assim, olha, isso roda bem, agora eu consigo botar energia num projeto, porque todos tiveram um início, meio e estão aqui num processo de escala, certo? Em que momento você sentiu que estava na hora de tirar a energia daqui para colocar ali? E qual que é a sua visão sobre quem disse que, cara, não, você tem que focar numa coisa só? Concordo com a visão de nós devemos estar focados num só projeto. Depois temos que saber identificar se é uma oportunidade ou é um objeto brilhante. Um objeto brilhante é tudo que te desfoca, que te retira o foco, que insere novos estímulos. Quando falamos sobre a oportunidade, são coisas paralelas, são coisas alinhadas com o teu negócio, onde os recursos podem ser repartidos, onde a oportunidade é maior do que a perda. E isso nós identificamos, por exemplo, no Closum, não existia nenhuma plataforma de inbound marketing em Portugal. Então nós identificamos que era uma oportunidade. Nós mesmo queríamos uma plataforma e não tínhamos. Na altura o HubSpot era caro. Então nós entendemos que era uma oportunidade. O nosso know-how em cima dessa oportunidade fez o que é hoje o Closum. Mas podia ter sido um objeto brilhante. Respondendo à primeira questão, onde é que nós vimos que fazia sentido dar foco? Ao final de 3 anos. Porquê? Nós tivemos o azar de começar com muitos sonhos e com muitos projetos, e então fomos investindo em alguns que foram morrendo pelo caminho, só que ao final de 3 anos nós tínhamos 3 projetos medianos. Então já não dava para matar 2 e ficar com um. Tivemos que alavancar os 3. Curiosamente, a pandemia acelerou um deles, que é hoje o nosso maior negócio, mas também identificamos que com esta oportunidade, com gestores de projeto dedicados, com equipas dedicadas e com frameworks dedicadas, que nós conseguimos alavancar os 3 e hoje é isso que acontece. E eu, no ecossistema das empresas, sou muito o papel do gestor influenciador do que o gestor operacional. Okay? A minha função na máquina é atrair negócio pela minha autoridade, pelos meus programas, pelos meus parceiros e sou um influenciador de stakeholders. Então este papel está muito claro na organização. Na gestão do dia-a-dia, eu não sou decisor. Então isto é a chave. Mas isso é brutal e eu me revejo nisso como um foco, é onde eu quero chegar. Mas eu diria que teve etapas, né, para você chegar até aí. E como que, assim, você também tem a mentoria, então você deve ter isso até dimensionado em framework. E eu brinco muitas vezes que isso aqui é uma mentoria de graça para mim. Então, aproveitando nesse sentido, como que você conseguiu se libertar do operacional para ter esse papel que hoje é além do estratégico, que é quase que o Pareto do Pareto. É os seus 4%, provavelmente. Os seus 4% é atrair os stakeholders certos para a estrutura. Isso. É influenciar stakeholders. Esse é o meu papel na organização, até porque eu não sou a melhor pessoa para criar processos. Então eu selecionei pessoas na máquina que definiram processos na organização, que depois não são questionados pelos colegas, porque foi validado por alguém que está o dia todo em processos. A gestão operacional reporta a estes processos. Temos muito bem definido os onboardings das equipas e temos um hub onde toda a gente bebe a informação das várias empresas dentro deste hub. O que é que isto faz? Faz com que toda a cultura beba num só, acrescentando ainda que 30% da nossa equipa já vem comigo há 8 anos. Portanto, este pilar que foi difícil mantê-los no tempo, porque hoje vender um sonho a um colaborador que vê uma empresa que fatura 2 milhões é uma coisa, outra coisa é vender a colaboradores válidos quando nós só faturávamos 200. Claro. Okay? E isto, mostrar esta visão às equipas é que foi chave no processo. Então você acredita que seu papel como líder, o principal, não é gatilho, mas a principal influência que você teve foi conseguir definir bem a visão e orientar o time nessa direção, seria isso?
Isso. A minha função na organização é inspirar pessoas, ok? Seja inspirar os stakeholders, é inspirar stakeholders, que é dar confiança ao fornecedor em trabalhar connosco, dar confiança ao colaborador em trabalhar connosco, dar confiança ao concorrente em poder fazer projetos paralelos connosco. Até eu não vejo como concorrente, eu até já falei sobre isto, eu vejo sempre como parceiros, Claro. porque o mercado não é escasso, o mercado é ilimitado quase, e então a minha função é inspirar pessoas. E está claramente isso definido. Operacionalmente eu não tenho nenhum papel decisor, seja de vendas, seja financeiro, seja administrativo, seja mesmo operacional. Então eu só vou inspirando as pessoas na máquina para acreditarem na visão de outros níveis. Faz sentido. Não, sério, eu brinco aqui, o produtor sabe disso. Eu falo, cara, isso aqui foi a coisa mais estratégica que eu já criei. Na boa, pra mim, essa mentoria, você viu eu pagando ele alguma coisa pra receber esse nível de informação? Pois é exatamente isso. E uma variável, que eu posso chamar de variável, que você trouxe e que eu, na minha visão, é muito importante no papel do líder, são as pessoas. Você tá falando que empresas são feitas de pessoas e um dos principais diferenciais da estrutura que você criou são as pessoas que integram essa estrutura. Na minha visão, você falou dos 200 pros 2 milhões. É onde eu tô e onde eu quero chegar. Então a gente tá na conversa certa. Pensando na escala dos 200 para os 2 milhões, como que, assim, aqui também não é só um bate-papo onde eu sou repórter, não. É literalmente porque aqui se fez possível, exato, receber essa consultoria. Mas aqui, essa questão de você ter esse papel estratégico. Então, por exemplo, hoje eu vejo que eu tenho uma pessoa certa enquanto operacional, não operacional, gestão de projetos, organizar o fluxo. E demorei, mas consegui ali 2 pessoas muito interessantes no contexto de implementar realmente o que tem que ser feito. Só que o estudo é para dimensionar os playbooks da empresa, coisas que vão ser seguidas. A minha maior dor é muito importante para mim eu entender cada vez mais do operacional, porque assim eu controlo o output, eu sei o que está sendo feito e cada vez mais eu estou por dentro. Só que eu sei que ali não é os meus 4%, justamente por causa do que você disse. Meu 4% é vender e o conteúdo, porque o conteúdo também atrai os stakeholders, certo? Fornecedor, cliente. Então, eu vejo nessa ótica que vender e produzir conteúdo é onde eu consigo mais trazer valor para dentro da estrutura. Só que hoje, no nível que eu tenho, eu não posso tirar a perna da operação. Ok? Então, a nuance que faltou o meu entendimento aí, então, fazendo essa reportagem, era entender mesmo o fluxo que foi montado, você se libertou em algum momento do operacional. E você criou alguma coisa para conseguir chegar nesse nível. A sua visão disso ter dado certo, e isso acontece com todo empreendedor, eu sei, mas para isso ter dado certo, foi mesmo a questão de achar as pessoas certas, ou achar a pessoa certa é consequência de alguma coisa que você fez antes? Olha, foi achar as pessoas certas. Pessoas certas nos lugares certos. Eu tenho hoje pessoas que entraram numa posição e hoje estão noutra posição. Só que o meu conselho é nunca largar as pessoas certas. Okay? E nós sabemos quando as pessoas são certas. E por vezes perdemos por salário, outras vezes perdemos por falta de acompanhamento, outras vezes perdemos por falta de visão da nossa parte. Então eu sempre tive um acompanhamento muito próximo, partilhei a visão, apontei lá para cima. E isto é difícil quando pode ser um sonho, pode ser uma utopia ou pode ser mesmo o caminho. E foi chave eu ter conquistado alguns passos no trajeto que validassem, que eles acreditassem que podíamos chegar aos 2 milhões e como vamos chegar aos 10. Foi sempre isto. Foi sempre eles conseguirem ver como é que nós conseguimos chegar lá. Mas respondendo à tua questão de forma simples, nós começámos a agência é o core de todos os outros negócios, com especialidade em branding, porque eu acreditava que boas marcas permitiam outros níveis, com o web, porque eu acreditava que a tecnologia fazia com que eu tivesse produtos que escalassem rapidamente, e com o marketing, que eu acreditava que a estratégia permitiria também irmos para outro patamar. O primeiro programador, o primeiro designer de branding e o primeiro marketeer estão comigo. Então, Caramba. nunca os deixei sair. Hoje temos elementos que as condições dentro da organização são muito melhores de quando estiveram no passado.
tirei da boca para lhes poder dar, porque eu sabia que eles eram insubstituíveis naquela fase. Era preferível eu sofrer do que os perder, e eu tomei essas decisões no passado. Tomei essas decisões há 5 anos. Eu tinha um dos elementos que estava prestes a sair e eu não permiti, porque eu sabia onde é que eu queria chegar. E estas tomadas de decisão são chaves no caminho. Eles estão comigo desde sempre. Há coisas que, se eu não estiver, a cultura sabe, porque eles sabem. E eles fizeram a cultura, o que é hoje. Então, para mim, pessoas é chave pessoas é chave no processo 1. Pessoas é chave no ponto 1, processos é chave no ponto 2, e só aceleras com vendas, ok? Desvender mais, repetição. Então, a nossa mentoria é assente nisto, que é pessoas, processos e vendas. Não é ao acaso, é porque isto, as fundações fundas com pessoas, e dependes muito do know-how e do que elas aportam. Ponto 2, dos processos, porque entram novas pessoas e tu não consegues estar sempre a introduzir cultura e energia sem ter os processos definidos, que processos que sustentam a cultura. E vendas, porque nenhum negócio escala sem ter vendas em repetição. E quando você fala de cultura, e você falando que a primeira etapa são pessoas, então é o momento ideal, um dos momentos mais importantes para implementar essa cultura. Mas você acha que esse fator tempo foi determinante para essas pessoas que estão com você desde então entenderem o que era a cultura que você queria transmitir? Ou foi algo que você definiu desde do day one? Não. Nós na fase 1 nós tínhamos definido, há um dos slogans que é tornamos marcas vencedoras, que isto é da Dribble, e isto foi sempre indiscutível, que eu lembro-me logo em 2015 de perguntar a um dos designers se isto é uma marca vencedora. Tu acreditas que este projeto é uma marca vencedora? Portanto, a cultura já estava na base. Se está com a qualidade e com o refinamento e com, felizmente, o know-how que eu tenho hoje aplicado à estrutura, não. Foi com o tempo eu fui afinando. Porque nenhuma empresa ou rara é a empresa que começa com a missão, a visão, a cultura, os valores, ou se estiver definidos são utópicos, ok? Tipo, são quase académicos. Sim. E nós tínhamos a visão na base, mas não estava estruturado como está hoje. Não, faz sentido. Ô, Vitor, obrigado por toda essa informação e trazendo aqui numa ótica de aproximar da audiência. E quem que é a audiência para te explicar? Muitas das vezes é o empreendedor que está começando. Tem também quem já está num outro patamar na etapa de construção do seu negócio. Mas o que eu digo como aproximar? É entender também a história, nuances da história do convidado. E assim, eu já te conheço há algum tempo, acho que mais ou menos 1 ano. E eu lembro de você já ter compartilhado com a gente que foi super desafiador em várias etapas. Então o que é interessante? O pessoal que está em casa entender que você não nasceu assim elegante e bem penteado. Foi uma construção, certo? E aí eu quero entender o que foi essa construção. Entender como quais foram os desafios que você enfrentou principais. E aqui não tem limitação. O único medo que eu tenho é de ser cancelado. O produtor sabe que eu falo muita besteira e às vezes eu corro esse risco. Mas aqui a gente não tem essa chance não, nesse papo. Que é entender essa trajetória e esses principais desafios. Acho legal trazer para a realidade também. Olha, eu sou filho de empreendedor. Ou melhor, eu não sou filho de empreendedor, sou filho de empresário que com a crise em Portugal de 2009 fechou a sua empresa. Então isso foi chave para mim. Ele fechou a empresa um tempo antes, ele fechou em 2007. Isso foi chave para mim, para a minha evolução, porque eu lembro-me de andar na escola e os professores viam que eu tinha algum talento e que até tinha conhecimento, mas que eu não queria nada com a escola. E nessa fase eles perguntavam: mas um dia o que é que tu queres ser? Eu quero trabalhar na empresa do meu pai. Isto sempre. E aos 18 anos, quando eu estou prestes a sair da escola por não querer continuar, o meu pai tem um acidente a jogarmos futebol entre família que o impossibilita de trabalhar durante 6 meses. E quando volta à empresa, o sócio diz que se quer desfazer da parte dele, e então nós aí, de um momento para o outro, deixamos de ser filhos de um empresário e passamos a ser filhos de um operário, porque a empresa não era assim tão saudável. Então os benefícios foram os benefícios desafiantes. E esse é um momento, ponto de viragem, que é o momento em que eu identifico que eu vou ter que me virar.
pá, se eu não fiz até agora, eu vou ter que me virar por aí. Então, logo aos 19 anos, pá, aqui num jeito de. Eu e o meu irmão ficámos com um café. As coisas não correram bem e eu, no ano seguinte, com capitais próprios, construí uma loja de raiz, loja com marcas da moda, com Adidas, Fred Perry, Levi's. Aí você já andava bem sim, arrumado, então, sim, já. aí já estava. Pá, e eu lembro-me que o meu pai foi fazer os serviços de serralharia a essa loja desse meu primeiro negócio. Então, e esse foi um negócio que eu tive durante 4 anos. E foi um negócio que me validou enquanto empreendedor. E depois tive sempre negócios paralelos, produzíamos eventos, estava relacionado com eventos em discotecas, estava viagens de finalistas, para estudantes. Então sempre foi este o meu trajeto. Até que eu, em 2013, identifiquei que não dava mais. Que não dava mais para ser um empreendedor macaco. O que isso quer dizer? O empreendedor macaco é tipo lifestyle empreendedor. Lifestyle empreendedor. Tipo, uns dias tudo corria bem, outros dias corria mal, pouca previsibilidade de caixa, era muito sem recursos, tudo quase à esquerda. E então aí eu fui trabalhar hoje com uma pessoa que é meu sócio, fui trabalhar para ele, deixei todos os projetos, fechei a loja, comecei da base. Eu quis ir clonar alguém que já estava a fazer acontecer, um pequeno empreendedor. Ele hoje é meu sócio no meu maior negócio e pronto, e nessa fase foi o ponto de viragem. Ao final de 1 ano e meio ele convidou-me para eu ser sócio dele. E comecei, em 2015, o empreendedorismo mais sustentado, com regras, com foco, com disciplina, e este ponto de viragem foi fundamental. Não, brutal. Então você teve ali um período onde literalmente era aquele empreender para sustentar o ego. Sustentar o ego. Boa definição, brutal. E então, ok, você passou por diversos negócios, entendeu que você queria ter um negócio a sério, e foi aí que você realmente largou mão, começou a trabalhar com outra pessoa que você via que já estava fazendo acontecendo, e depois realmente escalou e hoje está aqui. E foi chato. Não, depois tive um desafio que em 2015, quando eu monto a agência, eu tive logo a visão desde o início que eu vou ter a agência, mas quero marcas próprias. Quero ter um e-commerce, quero ter uma plataforma de conteúdo, quero ter uma plataforma de inbound marketing. Hoje tenho um e-commerce e tenho uma plataforma de inbound marketing que veio desse tempo e dessa visão. A plataforma de conteúdo tive que matar porque eu não tinha recursos para ter 4 microprojetos. E então naquele momento tive que parar o projeto, que era dos projetos que estava mais a escalar, mas o que ia dar menos rentabilidade no tempo que eu precisava que desse rentabilidade. Mas ao final de 1 ano eu tive um burnout, que eu dediquei tudo, tinha as forças todas, e este burnout ainda agravou com o término de uma relação que eu tinha à data. Então eu tive aqui 1 ano mesmo zen, que fez com que atrasasse todo este empreendedorismo completamente focado e obstinado que eu tinha nessa fase. E esse foi um ponto desafiante da minha estrutura, que quase deitou tudo a perder do que eu tenho hoje. E obrigou-me também a procurar equilíbrio, eu hoje sou mais equilibrado, mas no passado eu ia muito a fundo em tudo, com muita intensidade, e para fazer acontecer, querer diminuir rapidamente, e há coisas que só o tempo traz esses resultados, e nós temos que esperar, ser consistentes e fazer tudo com disciplina todos os dias para as coisas acontecerem. Sem dúvida, e eu vejo que todos os colegas empreendedores e alguns que eu já trouxe aqui têm isso em comum de já ter tido um burnout. Eu tô realmente até evitando, porque vai que eu entro nessa onda. Então realmente eu não sei o que acontece. Eu acho que é uma cena de empreendedor. Se não tiver isso no storytelling, não vale. Não vale. E isso é preocupante. Eu realmente estou evitando. E eu lembro, você falou isso, eu lembrei de uma nuance engraçada que uma vez você me contou, e até te exponho aqui, que é a questão de que teve uma vez que você tirou férias, e aí que você percebeu que foi uma das melhores meses de performance, porque você é intenso pra caramba, entrega pra caramba, delegou pro time pra tirar férias e percebeu que a empresa funcionava sem você. Como é que foi essa caída de ficha? Foi transformador. Essa fase foi transformadora, porque eu lembro-me desde sempre que ia de férias, e com o fuso horário eu acordava mais cedo, tipo,
porque já eram 9, por exemplo, eu lembro-me de estar na República Dominicana, eram 9 em Portugal, lá eram 4 da manhã, então eu pegava no portátil, começava a processar com as equipas, a controlar tudo, a enviar os trabalhos, a perguntar pontos de situação, a empreendedor mesmo, tipo, focado em cima da operação. Isso é 7 regras de como perder a esposa. Começa com ele. Essa é a primeira regra. Então, quando ela acordava às 6:30 da manhã com a luz do dia, porque aquilo começa logo A ficar claro a e ficar tal. claro. Sim, igual o Brasil. Você já estava lá trabalhando. Eu já estava todo roto, eu já queria dormir. Não é fácil, não é fácil. Eu já queria dormir. Dá-me aqui 2 horinhas. É digno de matar mesmo, sim. Pronto, e então, quando eu entendi que tinha mesmo que tirar férias, foi transformador. Porque eu percebi que eu não fazia falta. Ok? Tipo, deleguei também, e isso originou a maturidade que a equipa tem hoje, que é, eu entendi como é que eu podia ser um elemento que não aparece no organograma. E isto teve muita clareza, que é, se eu não existir no organograma, Como que a empresa funciona? como é que a empresa sem... funciona? E isto, porquê? Porque eu subo à pirâmide onde gero 3 empresas, mas cada empresa tem um head of project. Claro. E se eu não estiver? Ok? Tipo, e aí foi transformador. Eu não estive. Eu acho que esse é o momento linear que você deixa de ser uma empresa, no sentido de uma empresa que depende de Isso, você, não que só tenha claramente. você, e passa a ser literalmente uma empresa, né? E isso foi transformador e beneficiou muitas coisas, porque começas a organização começa a não depender de ti, e tu começas a ver uma camada que não vês até então, que pensas que vês, mas que não vês. Faz sentido. Não, é brutal e realmente faz todo sentido. E aí me vem uma questão muito interessante nesse entendimento de como você escalou a empresa, que é o momento que nasce o projeto de acelerar outros negócios através da mentoria. Porque eu imagino que ali que você já tinha pouca coisa para fazer, né? 3 empresas, você assim, tô dormindo 4 horas, como que eu ocupo meu tempo mais ainda? Mais. E criou o acelerar negócios. E hoje Isso. já tem um nível acima do acelerar. Negócios. Explica aí pra gente como é que é a estrutura das mentorias de você e do João. Boa. Primeiro, eu tenho um sócio que partilha do mesmo drive, que é a mesma, tem a mesma visão, a mesma forma de estar nos negócios, que é, se no final do dia não houver processos, não houver organização, não importa, o que importa é vender. E então, tipo, o que importa são os resultados. E uma visão muito crua dos negócios, mas as PMEs são isto. As PMEs são o dinheiro que no final do dia tu tens, que tu soltas, o resultado que tu geras. Então ele partilha muito desta visão. E nós entendemos que existia aqui uma oportunidade perante o mercado, até porque ele já prestava consultoria a outras empresas, eu já prestava consultoria a outras empresas, só que o nosso tempo-hora dedicado a uma pessoa tem que ser muito bem pago Para valer a pena. Então o que é que nós fizemos? Juntámos empreendedores, a nossa ideologia foi juntarmos os empreendedores num programa, levá-los do ponto A ao ponto B, documentar as etapas para chegar ao ponto B e especificamente o empreendedor ver que espetou a bandeira no ponto B. E isto foi o acelerar negócios. Muitas vezes eu vou fazer, mas o desculpómetro liga-se e no final do dia tu não fazes nada. Então o acelerar negócios veio para levar as empresas do ponto A ao ponto B e felizmente tem corrido bem. O que é que nós entendemos? Que não podíamos largar a mão ao empreendedor. Então precisávamos ter uma mentoria que, depois deles saberem processos, de saberem a importância das pessoas e das vendas, que eles começassem a ver escala. E a escala é assente em cima de growth. Melhorar todos os dias 1%. Mas melhorar todos os dias 1% tem uma equação ainda maior, que é como? Melhorar onde? Melhorar no funil, melhorar na aquisição, melhorar no fecho, melhorar na gestão de recursos humanos. Então este programa veio ainda validar o primeiro ponto. E depois temos outra questão, que é toda a escala está documentada com documentos financeiros, com OKRs, com planos de ação,
com uma estrutura, com estrutura de métricas. Então nós, quando discutimos com os nossos empreendedores de escalar, discutimos em cima de métricas, discutimos em cima de resultados. E o achómetro desliga-se. Claro. Então, é mais duro, é mais cru, mas nós ensinamos os empreendedores a gerir em cima de documentos com números, com rácios. E tem sido transformador. O que nós aplicamos aos nossos negócios estamos a levar para os nossos mentorados e felizmente tem corrido bem. Brutal. E você falou de growth, e assim, para mim growth não é uma estratégia palpável, é uma cultura, né? Uma ideologia, é uma forma de estar dentro do negócio. E você falou desses incrementos. O que para você define, então, por exemplo, te dar um exemplo prático. Se hoje eu tenho um contexto onde o nosso principal core é trabalhar a performance, eu quero que o maior case de performance, o maior case de growth seja a própria Idence. Porque é parecido com o que você está falando, tipo, vocês só ensinam o que vocês fazem. Vocês passam para ele o que vocês implementam no dia a dia de vocês. O que para você define um negócio que está pautado em growth, que está com a mentalidade certa? Ok, olha, é claramente tu definires, teres clara a visão, definires os objetivos e partires os objetivos às postas, que é, tu não consegues fazer 1 milhão se não o partires às postas em microações, isto é, partires nos meses, partires os meses nas semanas e partires as semanas em dias. E todos os dias tu seres rigoroso com, se tu sabes que vais atingir 1 milhão e que te vai dar tipo 5.000 euros, o que tens que atingir diariamente no dia de trabalho, tu tens que todos os dias estar a olhar e a tentar melhorar aquela conversão que não fizeste da lead, melhorares o rácio da taxa de conversão de visitantes em leads. Os pequenos incrementos nos lugares certos. Nos lugares certos, mas tens que partir não sei se tu já viste uma questão que deu no Guinness, da pessoa que comeu um avião. Não. Nunca viste? A pessoa comeu um avião? Sim. Depois procura sobre isso. Eu não me estou a recordar do nome dele. Ele só comeu o avião porque ele partiu o avião em migalhas. Então ele tornou possível comer o avião. Isto é para ninguém pensar que está passando por algum problema e está entendendo certo, comer um avião seria o quê? Comeu o avião, as peças. Ele desfez em pó e foi comendo o avião. A gente tem... O bom do podcast é que a gente tem a capacidade de validação. Digita no Google homem que comeu avião. E comeu bicicletas. Está aqui. Michel Lotito. Está aqui. Comeu um avião inteiro. Quando eu acho que não pode ter mais coisas aleatórias nesse podcast, o Vitor traz um... Sim, ele comeu mais coisas, ele comeu bicicletas, comeu outras... Tipo, mas... Ele deve estar com uma infecção brutal. Ele já morreu, mas não morreu destes fenómenos. Chama-se Michel Lotito, para quem quiser pesquisar seguir, depois. para pesquisar. E ele só conseguiu... Porque ele partiu em pequenos pedaços. Porque ele partiu em pequenos pedaços. E isto é ideologia growth. Ok? Que é, nós conseguimos chegar lá se partirmos em pequenos pedaços e todos os dias, se ele deixar de comer pedaços todos os dias, ele não vai comer o avião. Se nós deixarmos de atingir os objetivos todos os dias, perdermos a disciplina e a consistência, nós não vamos chegar lá. Isto é growth. Brutal. Você definiu muito bem. Você começou dando um bug mental em todo mundo, do gajo que comeu o avião, mas depois entregou tudo. Porra, brutal, brutal. E a gente aproveita o compartilhamento de tela para mostrar as redes sociais do Vitor e da Clozon e tudo mais. E quem que é o cliente ideal da Clozon, por exemplo, assim, para entender? Olha, hoje os infoprodutores são clientes ideais, agências de marketing. Você sabe que tem muita audiência dessa que assiste o FOMOcast, né? Você É, acha que é um ótimo programa para vocês patrocinarem, né? Então, jogando no ar. Jogando no ar, só assim. Muito fixe. Olha a elegância Olha a elegância. Ele tem amigos pobres, como vocês podem ver. Também vou te perguntar sobre o aprendizado lá no Equity Mais. Foi brutal. A gente pegou o João Curtinhas na semana que ele voltou de lá. Ele voltou. Então também falamos muito disso, mas muito fixe. Pronto, o Clozon é muito tudo que seja. Todas as pessoas que comuniquem, que precisem de atrair leads, que precisem. Tá brutal. O Martin Knockout. Tá brutal. Sim.
Ficou Sim, brutal mas a pode ideia. acabar o raciocínio. Todo Sim, mundo que precisa. precisa de atrair leads, construir landing pages, pop-ups, campanhas de email marketing, SMS marketing, fazer a própria gestão dos seus leads, são excelentes clientes para nós. Pá, arredondando, infoprodutores, agências de marketing, empresas de brindes, pá, quase todas as indústrias. Nós trabalhamos com muitas indústrias. Sim, vocês são muito completos. A gente tem vários clientes que usam vocês. A gente já Sei. conhece bem ali por dentro, já conhece bem a Maria. Boa. Tá constantemente falando com ela, ela já nem me aguentava mais. Boa. Mas muito difícil, vocês têm uma Obrigado. estrutura muito legal. Fica aí o endosso, viu, gente? Se vocês precisam de uma plataforma de e-mail marketing, ali tem dentro um fluxo de CRM? Não. Tem um fluxo também. Tem um CRM de marketing simples. Sim. Permite fazer um tratamento de leads por sequências, Ok. sequências do negócio, tratares com tags e assim, mas tudo muito numa ótica simples. Se tu precisares de algo mais avançado, depois integras com outras soluções. Com outras soluções que vocês têm. Muito bom. E brincando ali sobre a foto com o Thiago Nigro, eu gosto muito de trazer esse paralelo entre os mercados. E você é um gajo que tem já uma visão assim mais ampla de outros mercados, assim, em outros contextos que não só Portugal. E eu queria ouvir sua visão sobre o mercado português em si, o que você enxerga como oportunidade e também a sua opinião sobre o mercado brasileiro. Olha, em Portugal a cultura de mentorias, de infoprodução, estamos anos-luz. Ok, eu lembro-me de estar no Equity Mais, fazermos um grupo de trabalho com pessoas que estavam na plateia, como nós, e tínhamos uma pessoa que tinha uma plataforma que fazia serviços de Customer Experience. Nem sabíamos muito bem o que é que ele fazia e ele já estava com a ideologia de não, mas eu tenho que ter uma mentoria para ensinar Sobre isso. Toda a gente, tipo, conhecemos duas meninas que tinham um salão de cabeleireiro que, by the way, também faziam produção para ensinar. O Brasil é uma escola, é uma escola. É uma macro hiper escola. E Portugal está há anos luz disto. É um mercado que a infoprodução está mesmo muito atrasada. Pá, a literacia das pessoas está atrasada e eu vi aí como uma excelente oportunidade. E depois, imagina, em Portugal tu tens que explicar o que são leads a empreendedores com empresas até boas, robustas. Não sabem o que são leads. No Brasil, essa é uma terminologia de qualquer empreendedor. E, infelizmente, ou está a virar as costas a isto, e depois tenho reuniões em que eles me dizem que o e-commerce é o futuro, quando o e-commerce é o passado, e isto preocupa-me, sabes? Tipo, e eu lá validei mais esta preocupação porque existia a cultura de ter plataformas, a cultura de produzir, de capitalizar. Eu tenho um salão, mas depois da hora eu posso vender cursos. E na mesma... É uma visão... A necessidade também apurou com que os... Pronto, e no final do dia vi muita literacia a esse nível. E o que se enxerga assim como, então, uma vantagem, uma oportunidade? Por exemplo, aqui você já tem todo um track record que você também já apresentou aqui parte disso no mercado português. E eu tô aqui há 5 anos, há 3 anos e meio, 4 anos empreendendo. E era interessante ouvir a visão, por exemplo, de quem está há mais tempo. O que você entende como oportunidade, tipo o ouro aqui no mercado português, na sua visão, e que não necessariamente se limite ao mercado português, mas que possa também estender para outros mercados da Europa que, sei lá, talvez você queira considerar também. A infoprodução. Infoprodução para Portugal. Eu vejo o mercado da infoprodução como um mercado brutal. Agora, se tu estiveres a falar do povo brasileiro vir para Portugal, é fundamental produzir conteúdos com portugueses. Okay? Como ao contrário, o português no Brasil tem que ir ao leverage de confiança do brasileiro.
porque as nuances de comunicação são diferenciadas, a cultura, Claro que sim. e depois um sustenta o leverage a confiança do outro. E é isso. Eu vejo a infoprodução como uma grande oportunidade em Portugal nos próximos tempos. Eu percebo e concordo, e o que eu adicionaria era entender justamente uma questão que é, ok, isso é num contexto de até comparativo dos mercados, mas falando no sentido até da Dribbble, da Close, tudo isso você tem focado no mercado português. Sim. Pode ter até uma visão de escala e tudo, mas você tem no mercado português. E às vezes eu vejo muito também colegas que são até portugueses também, começando aqui. Eu tenho até um colega que eu posso exemplificar muito bem o que eu tô falando. Ele começou a produzir conteúdo. Ele decidiu produzir em inglês. Porque o mercado de língua inglesa é muito maior do que o PTPT. Porque acaba que o PTPT, querendo ou não, infelizmente limita, porque no Brasil não se percebe muito bem, porque não Sim, estão habituados a ouvir. claramente. Você passou algumas piadas lá, né? A Claro. Beatriz, minha namorada, também passou cada uma que eu nem te conto. Mas pra dizer o quê? Pra dizer no contexto tradicional mesmo, não só da infoprodução, porque você tem 3 negócios nesse mercado, porque você vê potencial nesse mercado. O que é o consumidor português, o comportamento do consumidor que você fala assim, cara, isso é Portugal. Porque eu sei dizer o que é Brasil. O que é Brasil é tipo assim, ó, 48 vezes sem juros a geladeira e aparece só o valor da parcela. Não tem nem a vista, não tem nem a pronto. Ninguém nem sabe quanto que paga pronto. Então, tipo assim, é a forma de consumir. O povo é consumista. Tem um iPhone 14 e a parede tá no reboco. Porque prioriza, sabe, coisa. Assim, eu tô generalizando, eu amo meu país, mas eu sei o que a casa gasta, como vocês dizem, né? E eu queria entender, na sua visão, o que seria isso sobre Portugal, assim, do empreendedor português que já tem 3 negócios aqui. O empreendedor português é muito desconfiado. Okay? Total. Além de ser desconfiado, conhece os conteúdos na rama e pensa que já domina. Okay? Então, o empreendedor português é muito estimulado na novidade. Okay? É estimulado na novidade e depois, se eu visse um produto que tipo, não, este é o produto que vai vingar. Não, porque o empreendedor português, baseado na desconfiança, só procura. Ainda existe aqui muito. Conheces alguém que faz isto? O passa-palavra é muito forte. O passa-palavra é mais forte. É muito forte. Tipo, pá, conheço, mas já foste ao Google procurar. Tipo, e então é difícil eu dizer que a implementação, a não ser a infoprodução, que eu vejo como mesmo uma clara oportunidade, porque eu não conto a ninguém que estou a aprender isto, ou eu vou melhorar aqui e o meu vizinho quando der por ela, e eu já sou, porque há aqui muita a mentalidade povo competitivo, hein? Sim, eu vejo aqui como uma grande oportunidade. Vejo também uma oportunidade que é quando a validação do mercado português permite o mercado europeu. Nós, na questão da BoomFit, estamos presentes em 8 países e muito do que nós validamos em Portugal. Okay? E tipo, a validação. Porque Portugal, curiosamente, é um país super pequenino com 2 métodos de pagamento que só existem em Portugal. O MBWay e a referência multibanco. Isso também dificulta a vida de uma pessoa, não é? Mesmo que as outras marcas queiram vender cá, tem que ter os 2 métodos de pagamento. Aprender sobre como consumir aqui. Por exemplo, a autoridade tributária. Os grandes players de plataformas de software de faturação não estão em Portugal porque a AT tem uma série de regras dificulta a vinda deles para cá. Então, tipo, é quase... É um mercado muito específico, tipo, é um mercado muito, muito desafiante. Eu diria, eu vejo tudo que seja, por exemplo, associado a plataformas de entregas, isto é a oportunidade em Portugal, porque ninguém quer pegar neste tema. Depois, porque existe aqui um desafio. O português não quer fazer entregas, não quer fazer distribuição. Você fala isso tipo Glovo, Uber. Sim, e tudo que seja assente em cima disto, e todas as ideologias que sejam assentes em cima disto, porque não existe. Tipo uma rap. Você conhece a rap no Brasil? Conheço. É tipo isso? Sim. Porque aqui o que existem os grandes players, mas todo o interior não tem nada. Ok. Tipo, outro exemplo.
ainda em cima das plataformas, não existe recursos humanos para sustentar estas plataformas. Estas plataformas em algumas cidades não operam. Entendi. Não operam Os porque estrangeiros operam elas. os estrangeiros é que operam elas. Tem que existir aqui a criatividade de quem é que traz a massa humana para operar nestas plataformas, porque há procura. Okay? À procura. As empresas de recrutamento também são hoje uma oportunidade em Portugal, porque o português está baseado. Não há gente para trabalhar. Okay? É isso. E existem mercados onde nós podemos captar pessoas para poderem trabalhar cá na linha de produção. E efetivamente é tornar todos os desafios que os portugueses não estão a ver como oportunidades. E eu vejo isto, tipo, a mão de obra, como toda a parte de recursos humanos, eu vejo como uma grande oportunidade também em Portugal. E você acha que tá caminhando por um fenômeno tipo que estava acontecendo na França, que as pessoas têm a muleta da segurança social de lá e ficam decidi que não vou trabalhar porque afinal estar em casa é mais rentável do que trabalhar, pelo menos nesses empregos, subempregos entre muitas aspas, porque é só uma forma grosseira de dizer. Você acha que Portugal acompanha um pouco isso nesse sentido? Por isso que o estrangeiro vem e como ele não tem muitos direitos e deveres tem, mas não muitos direitos ainda, porque ele está cavando ainda o espaço dele no mercado, ele acaba por começar nesse tipo de mão de obra, enquanto o português não quer fazer, e para ele vale mais a pena estar em casa do que entregar Globo, por exemplo. Isso faz sentido ou não é por aí? Não é por aí. Há uma primeira camada que foi atraída pelo trabalho híbrido e pelo trabalho remoto. Então essa camada pode tanto trabalhar para empresas portuguesas como para empresas internacionais. Isso está acontecendo no Brasil em Portugal. Também. Os qualificados. Aí você está falando, os qualificados estão indo embora. A linha qualificada está Entendi já que continua cá em Portugal, mas a trabalhar para cá. Não trabalha para cá. E depois existe uma segunda linha que está a trabalhar onde trabalhavam estes qualificados. E depois existe a outra linha dos não qualificados que estão a trabalhar estão a ser formados para serem qualificados. Então este teve quase que subir a linha eu estou entendendo o que você está dizendo. Teve que subir toda. Ok? Eu estou entendendo. E então a base, o trabalho do restaurante, do café, do operário, e esse desapareceu porque as camadas tiveram que se ir aproximando. Mas isso não é bom no sentido de que as camadas daqui se qualificaram o suficiente para subir de camada, ou é simplesmente porque as camadas mais qualificadas decidiram trabalhar para o estrangeiro? Olha, nós estamos em março de 2023. A pandemia começou em março, ou começou em janeiro, fevereiro de 2020, né? De 2020. Nós estamos aqui 3 anos que está meio que no ressabiado da pandemia, isso, né? Isso. Está tudo aqui em cacos e ainda não está muito consolidado. Ok? Isto ainda não está muito consolidado. Então este aproximar ainda não está. Nós não tornamos alguém que era extremamente válido, o número 2, torná-lo extremamente válido em tão curto tempo é difícil. É difícil. Então é aqui que eu vejo a camada perdeu-se. A base da estrutura perdeu-se porque as pessoas subiram e querem fazer outras coisas. Eu acho que isso até responde uma interrogação gigante que eu estava na cabeça, que é, a gente está no processo de entrevistar uma nova pessoa de performance, já entrevistamos 6 pessoas, e a qualidade, eu não sei realmente se foi a forma como... Não foi porque já teve outros momentos que a gente também abriu vagas, e o que eu senti foi, pelo menos das entrevistas que chegaram até mim, porque teve um corte antes, que a minha gestora de projeto entrevistou, e depois eu e o head de performance. Pelo menos a parte operacional, muito aquém, e com nível de expectativa salarial que não compete com o nível de capacidade. Então, por exemplo, uma pessoa com 2 anos em performance pedindo 1.500 líquido. Para mim não faz sentido. Eu posso estar enviesado com outras perspectivas de salários de outros lugares. Mas dentro até do que a gente estrutura como remuneração, e aqui falando abertamente, não achava que fazia sentido pelo nível de experiência que a pessoa tinha. Então isso pode ter a ver com o fato de que os mais qualificados nem optam por entregar o serviço aqui. Então por isso tem que fazer quase que minerar para achar os bons. Sim. Isto tem que existir uma cultura de formação, tem que ser na base. O que está a acontecer hoje na performance aconteceu na programação. Nós vamos ter que ir à base, formar pessoas e criar planos de prosperidade, planos no tempo em que as pessoas cresçam, né? E visualizem crescimento.
ok? Crescimento associado a resultado. Isso que mantém um colaborador. Isso é o que mantém um colaborador. Porque nós vamos ter que ir à base. Hoje, recursos fracos pedem esses valores. Claro. Quando eu digo recursos fracos, é recursos com Menos não experiência. capacitados. Não tem a ver com a experiência. Tem a ver com, no final do dia, um PPC, um gestor de tráfego, não clica em botões. Operacionaliza uma estratégia, pensa em estratégia e operacionaliza uma estratégia. E isto levanta outras nuances, que é, tem que haver entendimento de negócio, porque no final do dia angariar leads para um negócio ou puxar tráfego para um e-commerce está sempre assente em negócio. Claro. Okay? Porque o negócio pode não ter rentabilidade suficiente para converter leads ao valor que o gestor de tráfego está a entregar, ou existe aqui um outro racional que é trabalhar em cima do CAC, visualizando o LTV, mas isto é alguém que já tem que ter muita experiência a definir esta estratégia em cima do negócio. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Toda estas nuances de contratação, como está escasso, as pessoas atiram. Abusam. E eu perdi-me aqui na questão. Não, mas era isso mesmo, era entender, porque a gente estava falando da questão de como a escadinha foi subindo, as pessoas mais qualificadas optaram por ir para fora, depois as outras pessoas subiram e aí vai dificultando tirar sumo ali, o melhor sumo do mercado, e a solução para isso, pelo que eu entendi, eu faço um resumo mental dessa mentoria. A solução para isso é ir à base e formar as pessoas, só que isso leva tempo. E é perigoso, porque se tu não entendes os momentos em que eles vão desbloqueando, quase em jeito de gamification, claro, que eles vão desbloqueando níveis, tu podes perder em ponto rebuçado. Ponto rebuçado é quando eles estão preparados. Você forma, eles vão embora. Então deve existir agregado a isso um plano de prosperidade, que é eles visualizam a 10 anos o crescimento, e que seja um crescimento variável, porque a determinada etapa eles podem achar que a cenoura é curta. Então claro, tu tens... pensar assim, para aqui não tem mais para onde crescer. Sim, aqui não dá mais para crescer. Mesmo este plano, o plano que me entregaram não vai dar mais para crescer. Porque às vezes, estando cinzento, pode dar ou não, mas estando documentado também pode ser desafiante. Então a cenoura tem que estar lá quase. Faz sentido. Em cima. Essa visão é top, porque realmente às vezes você está no dia a dia e você não para refletir e desenhar um plano desse que literalmente é o que move as pessoas. E hoje a minha visão é aquela questão de ter muitos estímulos. Então, principalmente os melhores, eles são bombardeados por outras, né, empresas, outras oportunidades, outros objetos brilhantes, e isso acontece. E aqui, como audiência, pelo menos a que mais interage comigo, geralmente são freelancers, são infoprodutores, são pessoas com agências também, pessoas com negócio de serviço. E aí me vai uma questão, que você falou uma coisa muito interessante, que é a questão da visão estratégica do PPC, do gestor, e isso é o mais difícil de desenvolver na minha visão, porque apertar botão é questão de meses ali, você aprende a apertar botão. Aí a minha questão em cima dessa visão estratégica ela varia de negócio para negócio. Então, hoje, como a gente atende clínica pra caralho, com perdão da expressão, tipo assim, cada vez mais a gente tem experiências com clínica, é diferente de eu pegar aqui um negócio de certificação energética. Então, o que eu quero dizer com isso? A parte estratégica, esse tato estratégico, ele também difere consoante a segmentação, consoante o nicho. A minha pergunta é em cima de mitigar essa dificuldade estratégica. O que vocês fazem hoje na Dribbble, na sua visão, como algo para desenvolver playbooks que sejam... que encaixem em diferentes modelos, se vocês têm essa visão, ou se é algo, sei lá, que é feito personalizado, cada cliente é um caso, ou se realmente vocês já pensam isso de forma estratégica e criam playbooks, né? Que eu imagino que seja o caso. Sim. Infelizmente, nós hoje atendemos todo o mercado. Entendi. Okay? Porque nós hoje temos procura que sustente que mediante os serviços que nós prestamos, não nichamos. Mas eu defendo claramente focar no nicho. E imagina, se eu hoje começasse da base, eu ia ser especialista em imobiliário, eu ia ser especialista em, como tu disseste, em fitness, eu ia ser especialista em ginásios. Porquê? Porque as minhas nuances eu controlava-as no tempo, e eu ficava cada vez mais especialista, tão especialista, que quando eu tivesse uma conversa com o decisor ia dizer, não, este é o gajo. Ele entende pra caramba. Ele entende. Ele vai-me diminuir a curva de aprendizagem. Então, eu só tinha que me focar
focar neste nicho e criar todo um ecossistema que atraísse esse nicho para mim. Hoje, infelizmente, nós não temos isso, então temos muita procura de diversos negócios e quando tens a procura, nós damos a resposta. Se for em cima do nosso serviço, não prostituímos. Se forem outros serviços, não fazemos. Mas para dizer o quê? Com essa questão, nós temos tudo documentado, todo o workflow, todas as etapas, até à especificidade de como é que o cliente quer comunicar junto da persona, quais as palavras não utilizadas, qual o variável que pode ir o lead. Nós temos coisas, porque nós no levantamento de requisitos fazemos isso tudo muito bem documentado para que no tempo não existam discussões dísparas porque a pessoa disse, não, mas eu não tenho capacidade. Então nós antecipamos os cenários. Então toda a fase do onboarding do cliente, o briefing, a documentação está tão rigorosa que o gestor sabe o que fazer, não só o gestor de PPC, como o gestor de redes sociais, e ele sabe o que tem que fazer mediante cada cliente, porque o bom da produtização de serviços é tu conseguires ter uma base que ajusta ao cliente sem ele sentir que está preso, ok? Claro. Tu produtizaste... Ele tem a visão dos entregáveis e você ajusta a realidade dele. Isso, ajustamos a realidade dele, tendo em conta todas as nossas necessidades numa ótica de ele responde à documentação. Não, percebes? Tipo, existe sempre documentação que está por concluir, então estes É quase um checklist. quase o checklist para ele poder responder e nós no tempo estarmos. Nós temos uma alta taxa de retenção, João, e nós temos uma alta taxa de retenção porque fazemos não só um bom onboarding, porque no tempo também fazemos uma alta gestão de expectativas e negócio de agências não é negócio de resultados, é negócio de expectativas. Então. Ok? E o que o mercado vende é de resultados, mas se fosse um negócio de resultados, eu felizmente tenho capacidade de comprar os meus clientes, então eu tinha os negócios. Claro. Então eu dominava os negócios, porque eu domino as variáveis, dominava os negócios. E esta é a questão, que não é um negócio de resultados, é um negócio de expectativas e no tempo ir cumprindo com as expectativas do cliente. E isso também passa por o limiar da qualificação desse cliente, porque você não vai pegar um cliente que não tem capacidade de investimento, porque senão, ao alinhar essa expectativa, ele já vai estar fora do jogo. Nem é, lá está, não é capacidade de investimento, é alguém que não tenha, que eu não consiga cumprir com as expectativas deles. Nós já tivemos clientes que foi um esforço trabalhar connosco, mas os resultados que nós lhes aportamos permitiu que eles se mantivessem connosco no tempo. Continua a ser gestão de expectativas. Que é muito mais o drive e o mindset do gestor do que o gestor, por vezes, até ter liquidez, mas não ter visão. E isso puxa para trás. Faz todo sentido. Deve ser a quarta ou quinta vez que você me dá um input. Eu já sei até o nome desse episódio, pô. Já sei até o nome. De 200 a 2 milhões. Como construir uma agência de sucesso. Cara, isso que eu não sou copywriter. Não, porque só uns 4 inputs aqui brutais. Não, realmente faz todo sentido. E ficou na minha cabeça essa. É um negócio de gestão de expectativa, total. Porque, assim, os churns que a gente teve na nossa jornada foi com certeza. Lógico que tem também aquele cliente que ele tá muitas vezes desestruturado, ele precisa reestruturar certas coisas, e até um cliente que volta, mas o churn mesmo cara, é por a expectativa que estava desalinhada. Total. Porque se tu estiveres a discutir com ele os resultados e ele vir esforço do teu lado, mesmo que ainda estejam longe, ele vai ver que tu és uma parte interessada. Claro. Ok? E tu estás a corresponder às expectativas deles, porque se fosse tão fácil, tinha feito ele. Okay? Exatamente. E então, se tu alinhas as expectativas, é sempre isto. E você tem reunião mensal com o cliente? Assim, não. É sempre contato direto? Nós temos previsto sempre relatórios mensais junto dos clientes, mas relatórios estruturados com o que é que nós atingimos, o que é que nós o que é que foi feito, o que é que nós atingimos e o que é que vamos fazer. Okay? Sempre com o gatilho da melhoria. Entendi. Ele entendendo que é um crescimento. Okay. Que é um crescimento, que é uma evolução. Okay? Sempre com o que atingimos, por vezes o que não atingimos, mas o que vamos fazer,
e sempre com negócio, com visão de melhoria. Porque isto está cultural. Era por isso que eu estava a falar dos valores. O valor de resultados dentro da nossa organização está na visão. Quando alguém está produzindo um relatório dentro da nossa organização, e ele não duvida que tem que atingir resultados. Claro. Então, okay, mas no final do dia não é isso que nós vendemos ao cliente. É esta gestão próxima, é esta tipo. Nós também temos campanhas que correm mal, como toda a gente. Claro que Ninguém, eu não vou vender Ninguém é perfeito, sonho. é. Ninguém é perfeito. Nós não vendemos sonho, nós também temos. Mas é a forma como nós gerimos com os clientes. E é sempre expectativas. Brutal. Porque se tu falares com alguma agência, tipo, o que é que vocês entregam aos clientes? Resultados. É sempre a mesma. Toda a gente entrega resultados. Quais resultados? Exato. Depois nós vamos mais profundo e vamos ver. Na verdade, tu não entregas nada, porque entregar resultados fracos é entregar resultados. Exato. Então, Faltou o complemento do resultado forte, sim. Então, no final do dia, gestão de expectativas é esse o foco, porque o cliente mantém contigo no tempo, não pelos resultados que atingiu. Isto é o que tu vendes, mas é pela relação que tu construís. Brutal, faz todo sentido. Ô Vitor, e agora caminhando para uma fase final do episódio, eu sempre faço uma provocação para o convidado dele deixar assim, um input, uma frase, um livro, alguma coisa que ele realmente pode aportar assim, mais ainda do que você já aportou no episódio todo para a audiência, como, cara, uma dica para quem tá nessa jornada, para quem tá onde você já esteve, e é isso. Olha, nós fizemos um evento presencial na semana passada do Escalar Negócios e eu levei essa frase porque eu cada vez mais acredito muito nela, que é: o primeiro grau de cada negócio é atrair a atenção. Okay? E este é o que eu quero trazer para o episódio. Que isto é do Sabri Subi, e o Sabri Subi, quando diz isto, não diz à toa, que é: tu quando atrais toda a visão para o teu ecossistema, seja através da tua marca pessoal enquanto João Mafra, ou seja através da tua empresa, se tu chamas a atenção do mercado, tu atrais qualificados e não qualificados, se tu tiveres este foco. Então a minha dica é muito esta, de trabalharem na atenção, de chamar a atenção. E sabes, eu respeito isto quase rigorosamente. Eu desde sempre tive a visão de impactar stakeholders. Impactar stakeholders como? Como é que eu posso fazer ações na minha organização que a minha concorrência, que eu ponha o rabo da minha concorrência a arder? Como é que eu posso fazer ações que a minha equipa tenha o rabo a arder? Como é que eu posso fazer ações que os meus clientes tenham o rabo a arder? Então toda a nossa estratégia de comunicação e toda a minha própria estratégia de comunicação e da Dribbble foi sempre em cima desta visão, que é: como é que eu ponho toda a gente interessada, as partes interessadas no negócio, a arder? Exemplo, nós os prémios onde fomos foi sempre numa ótica de Dribbble traz o primeiro prémio para Famalicão. O Web Summit, nós fomos muitas vezes ao Web Summit a perder dinheiro, nós fomos muitas vezes ao Web Summit a fazer 0 negócios, mas nós estávamos a atrair a atenção para nós no mercado local. Sabes, tipo, os colaboradores da nossa concorrência querem trabalhar em marcas vencedoras, e isto começa logo nesse momento a mexer com todo o ecossistema que gravita à nossa volta. Nenhum cliente quer trabalhar com um perdedor. Querem trabalhar com marcas que vencem, que ganham prémios, que têm projetos vencedores, que estão no estrelato. Então toda esta trabalhar a atenção foi sempre algo que eu visualizei e desde sempre, sem saber estar documentado, e quando li esta citação do Sabri Subi, para mim fez todo sentido, porque às vezes nós estamos, e esta é aquela visão de trabalharmos no fundo do funil, com pessoas que estão muito interessadas no nosso negócio, prontinhas a comprar, mas lá em cima, puxar lá para cima, puxar tipo, gerar buzz. O nosso amigo Fernando é brutal nisto, tipo, a produzir conteúdo que impacte o mercado. E aqui faz sentido, que é: como é que tu consegues pôr os stakeholders todos a sentir o teu negócio com pequenas ações, às vezes com press release para a imprensa sobre algo que tu fizeste, pois logo todo o ecossistema
a tremer. E depois, como nós trabalhamos muito bem isto da atenção, a nossa própria equipa, nós trabalhamos muito quem segue a Dribbble, trabalhamos muito o espírito de equipa, as festas, os eventos, todo aquele companheirismo. Então, quando a malta vem trabalhar, isto é uma brincadeira, quando a malta vem para trabalhar no primeiro dia, pensa que em vez de receber um desktop, vai receber uma guitarra. Mas quando Que chega já lá, tem todo esse... mas quando chega lá recebe um desktop. Não, mas o que é que eu quero dizer com isto? Nós próprios recebemos N de currículos, nós não temos escassez de currículos. João, não temos. Nós não temos escassez, nós não temos escassez de oferta. E isto faz com que venha da visão base de impactares constantemente, chamares a atenção impactando os stakeholders para tu teres... Pá, tu sabes, eu estou no mesmo ecossistema do que tu e eu nunca pedi negócios da agência, eu nunca concorri em negócios da agência, por isso mesmo, porque nós atraímos a atenção no sítio onde estamos, e esta é a minha sugestão para... Eu tava saltando de alegria aqui dentro, porque eu não tinha como concordar mais. Eu fui dar uma palestra nesse final de semana em Lisboa e um dos tópicos que eu levantei para falar de performance foi atenção, porque isso também fez todo sentido o que você falou. Eu tenho que começar a trazer gente que eu discordo, porque eu já tô cansado de no final da fala falar assim, brutal. Sim. É isso, cara, nossa, não, sério, sabe? Porque realmente, eu concordo, tô até pensando no corte lá que você falou do fogo no rabo. Aquele é um corte. Só que depois eu vou ter que fazer um disclaimer ali do que é fogo no rabo pra audiência brasileira. Mas realmente faz todo sentido. Eu acompanho a Dribbble e eu vejo mesmo. Não sei até se dá pra mostrar, o produtor. É Dribbble tipo o que o Ronaldinho Gaúcho fazia mesmo, a forma de escrever. Não é? Dribbble, é. Aqui é o dele. Aí tem. Ah, isso. Tá aí, isso. Aí eles criam aí, ó, desce um pouquinho aí pra ver o conteúdo. Eles criam conteúdo pra caramba. Tá muito fixe. Sempre toda a gente em festa. Parece que é uma grande festa mesmo, que todo mundo trabalha num contexto super legal. Isso é muito top. Isso é muito legal. Sim, e este projeto foi premiado. Este projeto aqui foi premiado e saiu nas notícias todas. Muito legal, muito legal. Vitor, ó, só realmente, cara, a gente vai ter que fazer mais episódios. Você mora aqui, então você não vai ter nem... Ah, mas agora você tá com a filha pequena, daqui a pouco, mas mais pra frente a gente vai fazer um com você e o Curtinhas, com um tópico específico e... A galera vai sair com a cabeça do tamanho do melão. Porque quando vem um e quando vem o outro já é isso. Os lutadores. É isso. Fazer um nocaute aqui. Fazer um nocaute presencial com luva de boxe e tudo. Mas olha, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Foi brutal e realmente muito valor aí agregado. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se o conteúdo foi relevante pra você. Deixa o like. E é isso. Como eu sempre digo, é só o começo.